Uma ameaça silenciosa paira sobre algo que você usa todos os dias. Aquela ferramenta que simplificou sua vida, que move a economia e que se tornou um símbolo de algo maior. Estamos falando do Pix. Mas o que aconteceria se essa ferramenta, tão nossa, virasse alvo de uma potência global? É exatamente isso que está acontecendo. O que estamos prestes a revelar não é apenas uma briga comercial. É uma jogada de xadrez geopolítica onde o tabuleiro é o Brasil e as peças são o seu dinheiro, sua liberdade de transação e até mesmo a soberania de um país. De acordo com o professor Pedro Serrano, jurista e professor da PUC São Paulo, uma sombra americana se projeta sobre o nosso sistema financeiro e o Pix está no centro dessa tempestade. Assuntos jurídicos, mas a gente vai começar por isso, porque isso também esbarra, na questão de qual os limites do Brasil, como é que o Brasil pode se defender, inclusive juridicamente, para proteger o seu patrimônio. O Pix é patrimônio desse país, que é um dos pontos aí que as pessoas estão apavoradas. O Pix citado 20 vezes no relatório dos Estados Unidos. Lula indignado, chamando Flávio Bolsonaro de imbecil. Como é que o senhor está vendo essa questão relacionada aos Estados Unidos? O que o Brasil pode fazer para se proteger sua soberania? A questão não é mais se o Pix é bom ou ruim. Ele se tornou parte de nosso DNA econômico, um patrimônio que, segundo Serrano, nenhum governo brasileiro, por mais alinhado que fosse, ousaria tocar. O problema é a tática. Os Estados Unidos não estão pedindo, eles estão exigindo. E se essa exigência não for atendida, a ameaça é clara. Tarifas de 25%, que podem atingir setores inteiros da nossa economia. E, obviamente, tentar terminar com o Pix é querer terminar com o pão de queijo em Minas Gerais, Quer dizer, atacar um patrimônio cultural nosso hoje, Quer dizer, mandar o Brasil não pode mais jogar futebol. É algo mais ou menos assim, quer dizer, é tão relevante quanto o futebol, quanto o pão de queijo em Minas Gerais, quer dizer, porque é algo que é muito moderno, muito contemporâneo, mas incorporou no nosso cotidiano. Eu faço o Pix toda hora e recebo, e ninguém mais opera de outro jeito, A sua vida econômica, financeira, seu cotidiano, Então eu acho que nenhum governo vai aceitar, nenhum governo vai ser maluco. Nem se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição e tiver que negociar com o Trump, vai falar pro Trump que com o Pix ele não acaba, não. Quer dizer, então, eu acho que isso para mim é muito evidente. Assim. Agora, eu acho que o problema não é tanto o Pix, assim, porque isso eu acho que o próprio governo Trump deve saber que isso é inviável. Ele deve estar tentando obter outro tipo de ganho por conta de não acabar com o Pix, vamos dizer assim. Mas o que preocupa é o método de negociação que eu acho que eles estão utilizando, que não é muito próprio nem do direito internacional, nem das relações diplomáticas entre países minimamente que se respeitam. Porque o Trump ele usa o mecanismo de que se você não aceita meus argumentos, eu te tarifo. Quer dizer, então que negociação que é essa? Quer dizer, eu estou submetido a uma sanção se eu contra-argumento seus argumentos. Você me traz um argumento, eu contra-argumento. Quer dizer, ou seja, não me parece haver muita disposição de fato de negociação por parte do governo americano. É uma mudança na postura dos Estados Unidos, me parece, na sua relação com os outros países. Mas a coisa fica ainda mais complexa, porque essa pressão externa começa a se misturar com movimentos internos, envolvendo figuras que deveriam defender o país. E foi nesse ponto que a história começou a ficar realmente estranha, apontando para uma possível atuação contra os interesses nacionais e que pode ter consequências gigantescas para o Brasil. Ele não tem mais a pretensão, ele parece ter a pretensão de impor a posição dele de uma forma mais intensa, mais firme, e do que propriamente negociar, dialogar, tentar entender, Isso me preocupa, porque agora, é um país muito forte. Professor, em relação... Tem o prejuízo, claro, eleitoral, Flávio Bolsonaro é pré-candidato, mas pode ter alguma implicação jurídica isso? Porque a gente lembra, inclusive, Eduardo Bolsonaro está sendo investigado como uma espécie de traidor, prejudicando o Brasil, Flávio Bolsonaro também pode... O senhor vê algum caminho aí jurídico para que ele possa ser punido? Porque o presidente Lula foi para acusação para cima dele, Falando que ele foi para a Casa Branca para prejudicar o Brasil. Quer dizer, isso pode ter alguma implicação jurídica para Flávio Bolsonaro? Em princípio, eu creio que sim, porque ele é senador da República, ele não é um cidadão comum. Ele não sou eu, nem você, nem o Josias, nem o Léo,
ele é um senador da República, alguém que exerce um mandato público, que tem um munus público. Portanto, eu acho que a conduta dele ofende, em princípio, eu olhando como constitucionalista, já de plano, a moralidade administrativa. Porque ele ofende algo que é essencial da Constituição, que é a soberania nacional, né? Ele atenta contra a moralidade na conduta pública, contra a moralidade pública, no sentido, o princípio da moralidade que governa a Constituição, que não governa a sua administração pública, né? Como a doutrina inteira fala, se expande para os 3 poderes. Os 3 poderes têm que se comportar de acordo com o princípio da moralidade. Quando ele vai ao exterior, sendo senador da República, e propõe atos que prejudicam todo o povo brasileiro, que atentam contra o país, ele, no mínimo, eu não vou falar de crime, porque crime teria que estar tipificado, né? Mas eu estou falando que ele atenta contra a moralidade administrativa, está sujeito a uma série de sanções. Deveria perder o mandato de senador por ato do próprio Senado. Se isso não for feito, é possível, a meu ver, se entrar com o Ministério Público, por exemplo, tomar medidas na Justiça para que ocorra isso e outras sanções a ele. Você acabou de ver como a pressão externa e as jogadas internas podem se cruzar, colocando em xeque não só o seu dinheiro, mas a própria defesa do Brasil. O Pix é apenas a ponta do iceberg de uma ameaça que é muito maior do que imaginávamos. E para Pedro Serrano, o problema maior é o método usado por Trump, um modelo de pressão em que o país mais forte tenta impor sua vontade pela força econômica. É que, veja, isso é muito antigo na humanidade, no fundo, Léo. É um negócio muito... Aonde não há direito, ou seja, onde não há regramento, né, por instâncias públicas das condutas, você tem o que Kant chamava de poderes selvagens, né? Quer dizer, você tem a selvageria, a força. Nas relações internacionais, o direito internacional, como não existe um Estado internacional que possa impor, pelo uso legítimo da violência, as suas regras a todos os países do mundo, então o direito internacional ele sempre operou mais pelo constrangimento, pela força da comunidade internacional em relação a um país, por sanções econômicas, às vezes até a guerra é uma sanção possível de se ter no direito internacional. Mas, de qualquer forma, é um direito mais diferente, né, vamos dizer assim, porque ele não tem um poder superior que imponha o uso legítimo da força. Então, as relações internacionais, na prática, sempre gravitaram entre o direito internacional, que são os momentos mais civilizados dela, né, o pós-guerra, ONU, esse tipo de coisa, né, ou pelas relações selvagens, schmittianas e não liberais, vamos dizer assim, né? Schmitt é o cara que pensou o Estado nazista, né? Então, assim, é mais ou menos esse tipo de lógica, a lógica da violência, de que o mais forte impera. Trump está querendo levar o mundo para isso, porque ele é mais forte, né? Então ele acha que vai conseguir imperar dessa forma. Eu não sei se isso é tão possível, porque eu acho que... Eu creio que as relações humanas são obviamente pautadas no econômico, no financeiro, no poder econômico, etc. Mas existem outras coisas que influenciam a conduta humana. Os Estados Unidos era visto e tido como o líder da humanidade, ou de uma parte da humanidade, pelo menos, né? Como o país das liberdades, né? A realidade é que desde o ataque das Torres Gêmeas ele tem decaído em relação a isso brutalmente. É cada vez mais visto como uma grande Venezuela, né? Para dizer assim, sendo claro assim. Né, perdeu imensamente a referência como sendo o lugar da onde saem, vamos dizer, os direitos, uma forma mais civilizada de vida, e está cada vez mais tomado pela ideia de que é uma ditadura e um regime que se demonstrou no plano constitucional e democrático extremamente frágil, né? Então, eu creio que no curto prazo ele terá ganhos, o Trump, né, com essa forma mais violenta de estabelecer as relações internacionais. E se o Brasil quiser resistir a esse tipo de pressão, o caminho pode ser buscar novas alianças, fortalecer outros blocos e reduzir a dependência de uma única potência. Porque quando o dinheiro, a tecnologia e a soberania entram no mesmo tabuleiro, a disputa deixa de ser apenas econômica. Ela passa a ser uma disputa sobre quem decide o futuro do país. Mas o país dele terá prejuízos imensos no papel que tinha, não tenho dúvida disso. Acho que o papel do Brasil é ir atrás de outras formas de diálogo. Atentar ao mundo, Lula tem uma presença carismática no mundo muito forte, né? No sentido carismático, eu não digo o Brasil como
país no plano internacional significa muito pouco. Mas o Lula tem uma capacidade de conversar, né? E eu acho que é estabelecer diálogos com o hemisfério sul, com países alternativos, criar blocos diferentes, pensar em estabelecer negócios sem usar a moeda norte-americana. Eu acho que a grande fragilidade, o calcanhar daqueles dos Estados Unidos é a moeda dele. É o que dá poder a ele, porque controla a economia do mundo, mas ao mesmo tempo é o seu calcanhar de Aquiles. Se o mundo começar a negociar em outra moeda, os Estados Unidos quebra. Eu acho que a gente tem que mostrar, construir os países do mundo, mesmo que sejam os países mais enfraquecidos, mostrar que tem essa capacidade. Se essa tensão te deixou alerta, se você sente que o Brasil está sob ataque, então precisamos que você compartilhe esse vídeo. Sua voz é a única arma que temos contra essa ameaça silenciosa. E se você quer continuar vendo a direita sendo desmascarada com fatos, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque ainda tem muita coisa que precisa ser mostrada. Porque aqui, tudo que você não viu, a gente mostra de forma simples, objetiva e direta. Até o próximo vídeo.